Olá Inês, Olá, Lucy. bem-vinda a mais um momento aqui do GPS+, e nós hoje vamos falar um bocadinho sobre o tema que deixámos no nosso primeiro episódio, que é presença, ou seja, vamos marcar presença no nosso ponto de partida. Qual é o obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua. E obrigada pela vossa que estão desse lado, espero que estejam a gostar. Inês, qual é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é estarmos presentes, é chegarmos aqui. E habitualmente parece muito intuitivo a ideia de estarmos presentes, não é? É quando estamos no local certo, à hora certa, mas é completamente diferente estarmos lá de corpo e mente e com disponibilidade para estarmos, do que estarmos com a cabeça noutro local em que gostaríamos de ter estado ou que gostaríamos de estar já a adiantar para já estar a coisa orientada quando lá chegarmos efetivamente, ou então estarmos em mente, não é? Ou seja, querermos estar, por exemplo, numa situação em que os nossos filhos estão naquele momento e fisicamente não podermos estar lá. Portanto, são aqui várias formas de presença. Exatamente. E os nossos filhos apanham-nos bem nisso, não é? Claro que sim. Porque eu acho que nós pensamos que os conseguimos enganar. Muitas vezes nós estamos ali, mas estamos com a nossa cabeça em alguma coisa. E há uma palavra que eles repetem consecutivamente quando estão connosco, que é mãe, mãe. Mãe, tipo, quase que nos a chamarem porque percebem que nós estamos ali, então sentem quase uma necessidade de estar constantemente a dizer, ou mãe, ou pai, como é lógico, no meu caso mãe, essa necessidade que eles têm que nós estejamos mesmo ali, que nos desliguemos do resto do mundo para aproveitarmos aqueles segundos. Nem sempre é fácil. Não é nada fácil. Eles são muito bons detectores da presença, da localização de onde é que nós estamos, não é? E imensas vezes estão a tentar comunicar connosco e precisam dessa disponibilidade, precisam dessa escuta. E nós estamos habituados, não é? Muitos de nós crescemos com a ideia de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é fantástico e é o desejável, não é? E vemos, às vezes até nas redes sociais, ou então a maneira como vemos a janela da casa da vizinha, não é? E achamos sempre que toda a gente consegue fazer mais do que nós. Há sempre mais qualquer coisa que alguém fez e que nós não conseguimos fazer tudo o que seria desejável. E caímos nesta armadilha de querer fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo e naturalmente depois ficam muitas coisas pela metade. Mas sabes, Inês, estava-me agora aqui a lembrar, e vêm frases que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, nomeadamente quando tu até te dedicas algum tempo a ti, ou imagina fazer uma yoga, ou fazer uma meditação, e há tantos outros, ou dares uma volta, ou dizes hoje quero estar sozinha, e ouves vozes assim de fora a dizerem-te assim, isso é muito bom para quem não tem nada para fazer. Quase que te fazem um sentimento de culpa porque estás-te a dedicar um tempo a ti. E isto tem uma pressão enorme no nosso eu, que acabamos por passar isso depois também para fora e pensar assim, será que quando eu não estou a fazer nada, que me apetece estar este bocadinho para mim, eu devia estar ocupada com alguma coisa? O que é que importa dizer também para os pais que estão do lado de lá, quando tiram um bocadinho para eles, porque também é importante, não nos esquecendo deste sinal de presença, porque é tal velha história, é tudo cá dentro, começa tudo cá para dentro para depois florescer. Se calhar muitas vezes não estamos habituados a estar connosco, depois também não sabemos estar. Claro que sim. Eu às vezes digo, porque nós dizemos essas coisas a nós próprios. Não é? E dizemos o tempo todo. Às vezes até quando achamos que estamos a fazer exatamente aquilo que deveríamos, há sempre uma pequenina dúvida que fica ali a instigar-nos de que se calhar não era exatamente aquilo naquele momento e que havia outra coisa que seria muito melhor ou que poderíamos fazer de uma outra forma. E isto não é mau. Somos nós a duvidarmos, a abrirmos caminho para outras opções, a abrirmos hipóteses de que as coisas possam ser feitas de outra maneira. E ainda bem, não é? Não estamos presos ali só a uma opção. Mas retira-nos aqui esta tranquilidade de estarmos nas coisas com o descanso de que estamos a fazer aquilo que é o melhor naquele momento. Às vezes, quando falamos da questão do autocuidado, e de cuidarmos de nós próprios, vem muito então essa culpa de eu estar a cuidar de mim quando eu tenho tanta gente para cuidar e quando eu tenho tantas coisas para cuidar. Mesmo isso que eu queria estar. E ficamos com esta sensação de que talvez eu não esteja a fazer o melhor porque estou a cuidar de mim em vez de estar a cuidar do outro. Eu às vezes gosto de usar um truque de linguagem, que é sugerir a uma mãe, por exemplo, e como é que cuidaria da mãe do seu filho.
não é? E este pequenino truque ajuda-nos imediatamente a percebermos que quando estamos a cuidar de nós, estamos efetivamente a cuidar dos outros, porque estamos a cuidar do cuidador dos outros, Exatamente. não é? E ninguém quer um cuidador vazio. Ninguém quer um cuidador em stress, ninguém quer um cuidador com pressa, não é? Já todos nós tivemos essa experiência, ou no médico, ou num departamento de serviços, ou quando queremos esclarecer uma dúvida ao telefone. E há aquele querer despachar, né? Parece que nos sentimos que ninguém está a nos ouvir. Exatamente. E quando nós temos essa sensação, percebemos que a pessoa que está ali a cuidar de nós, que está ali a apoiar-nos, que nos está a dar uma informação, não tem essa disponibilidade, não é? Não está totalmente connosco naquele momento. Provavelmente porque aquela pessoa naquele momento sente que deveria estar a fazer outra coisa qualquer, não é? Ou então que só tem aquele limitado para poder estar connosco. Exato. E agora retomando o que estávamos a falar, os nossos filhos, né? Eles quase que às vezes gritam pela nossa atenção. E quantas vezes nós estamos ali, estamos a pensar ou num trabalho que ficou pendente, ou numa chamada que ainda temos que fazer, ou no jantar, quando às vezes 5 minutos seriam suficientes. Claro. E efetivamente este gritar aparece de muitas maneiras, não é? Às vezes aparece com comportamentos que nós achamos que são desadequados, não é? As tais chamadas de atenção. Ninguém fala de uma chamada de atenção pela positiva, não é? Exato. Isto é tudo uma chamada de atenção. Sempre com o objetivo a negatividade, não é? Esquecemos o outro lado positivo que aquilo também poderá significar para o seio familiar, para a relação. Olha, pegando um bocadinho naquilo que nós falámos no nosso primeiro episódio, estas chamadas de atenção vão existindo enquanto nós formos correspondendo um pouco. No dia em que nós tocamos a campainha vezes sem conta e ninguém responde, nós deixamos de tocar, não é? Assumimos que não está ninguém. Portanto, quando as nossas crianças, quando os nossos jovens, quando os nossos familiares puxam por nós, pedem a nossa atenção, pedem a nossa presença, é porque contam que nós vamos poder estar. Quando tu falhas sistematicamente a poder estar com alguém, essa pessoa, passado algum tempo, deixa de contar contigo e deixa de te chamar, não é? E, portanto, estas chamadas de atenção vão existindo enquanto nós não estamos bem sintonizados com a presença que o outro precisa. Ainda não estamos no nosso ponto de partida, então, dessa presença que é preciso. Qual é o nosso caminho enquanto pais, neste percorrer que não há fim, como a gente já falámos também no nosso primeiro episódio, não há um fim à vista, e ainda bem que assim é, que existem caminhos que temos a possibilidade de ir alterando conforme vamos nos sentindo. Ainda vamos descobrir que são melhores. Mas como é que é feita esta viagem? Olha, eu acho que primeiro temos que descobrir qual é que é o ritmo a que nós queremos ir e quão longe é que nós queremos ir, não é? E perceber que não vamos sozinhos. Não é? Se é uma jornada de parentalidade, vamos com o carro cheio com as crianças que fazem parte, ou os jovens que fazem parte desta nossa jornada de parentalidade. E se de facto nós vamos com eles, não podemos ir só para onde nós queremos, também temos que ir para onde é importante para eles chegarmos. E, por exemplo, nesta questão da presença, nem todas as crianças, nem todos os adolescentes solicitam a mesma presença, a mesma disponibilidade de cada um de nós. Há miúdos que são muito mais autónomos, há outros que precisam de muito mais da nossa ajuda, não é? E parte de nós, então, percebermos qual é que esta sintonia, qual é que é o ritmo a que nós queremos ir com cada um deles. Se precisamos de estar muito mais disponíveis para um, devemos de nos sintonizar. Se precisamos de muito menos para outro, que até nos enxota e diz, epá, deixa-me fazer estas coisas sozinho, deixa-me de estar ao meu... Nesse tipo de filhos que estás agora a manifestar, aquele que nos diz, deixa-me estar aqui no meu canto, como é que a gente deve agir? E tu, enquanto psicóloga, enquanto conhecedora desta área da parentalidade, qual deve ser, como é que nós lidamos com um filho que diz constantemente, que acontece muito na fase da adolescência, nomeadamente, e até cada vez, se calhar, mais nos mais novos, como é que a gente faz? Primeiro, questionamos-nos se realmente está tudo bem em deixá-los estar. Não é? Não há uma fórmula, não é? Não há aqui uma dose certa. O sono, nós já temos mais ou menos umas tabelas, não é? Que dizem X horas na X idade. Exatamente. E não sei quantas cestas, e sabemos mais ou menos que não estamos a respeitar aquilo, provavelmente não estamos a respeitar a nossa biologia. Mas na disponibilidade para o outro, na presença para o outro, não há uma tabela, não é? Eu não te posso dizer isso está certo, isso está errado. Não, depende daquela
criança, daquele jovem, daquele pai, daquela mãe, perceber se naquele momento o deixa-me estar sozinho significa deixa-me estar com as minhas coisas, não é? E deixa-me estar com aquilo que me apetece fazer neste momento e que eu vou estar bem e que vou estar no meu mundo e vou estar a fazer as minhas coisas numa medida equilibrada, ou se significa eu já não quero estar contigo porque só prefiro as outras coisas, não é? E provavelmente nessas circunstâncias estaremos perante a necessidade de fazer alguns ajustes e de avaliarmos, mas com eles, em construção com eles, sobre onde é que nós vamos parar com isto, não é? Ou seja, ok, se eu te deixar sempre fazer só as tuas coisas ao teu ritmo, à tua maneira, sozinho, como é que vai ficar a nossa relação? Será que isto vai correr Isto bem? é um dilema. Claro que sim. Até para os próprios pais sentirem que, imagina que essa fase de eu não quero estar contigo, porque não me apetece estar contigo, porque não me acrescentas nada. Às vezes uma revolta que anda ali em torno. Para o próprio pai lidar e mãe com esta situação, às vezes deve ser desesperante. Mas lá está, a nossa presença não se desfaz com esse passo atrás. Não é? Nós podemos dar espaço, isso não significa ausentar-nos. É estar presentes. Estamos presentes de outra maneira. Não é? E estamos presentes, por exemplo, criando a nossa disponibilidade para regressarmos ou para acolhermos quando queiram regressar. E eles terem consciência de que podem dizer esse agora não, agora deixa-me estar, já é uma indicação de que eles sentem que não vai haver um abandono total, não é? E sentem que nós vamos poder estar novamente. Naquele momento pode não ser o momento deles. Às vezes também pode ser porque não conseguem estar connosco naquele momento, porque estão baralhados com determinado tipo de desafios que acham que nós não vamos compreender e que nós não vamos saber escutar, ou que nós vamos partir para um estar numa presença que não é confortável para eles, e eles precisam um pouco desse nosso passo atrás. Isso acho que é um bocadinho fruto do facto de durante muito tempo também não termos escutado. Que às vezes chega-se a esta fase em que fecho-me, porque tanto tempo agora queres-me escutar e eu tanto tempo que gritei por ti e não me ouviste. O que acontece um bocadinho também nas escolas. Um ensino que por vezes já não está muito ajustado aos jovens que temos, porque se calhar, eu acho que embora caminhamos para sentir diferente, porque já temos escolas a trabalhar isto de forma bonita, e nós temos o exemplo da Escola Secundária Dona Inês de Castro e outras escolas do agrupamento, e certamente tantas outras no país, mas que já há professores muito mais despertos, e faz também toda a diferença quando temos um professor que é diferente, que nos marca e que a gente consegue voltar. Eu, se tivesse que agora dizer o nome de professores, eu saberia os que dizer, porque por alguma maneira eles tiveram comportamentos que nos tocaram. Claro. E no fundo, as escolas e o ensino muitas das vezes têm esse presentismo, não é? Que basta estar lá para não ter falta, não é? Basta estar fisicamente Exato. dentro do espaço da sala de aula. Eu tive alguns professores que passaram pela minha vida que abriam margem, por exemplo, para não termos que estar necessariamente na aula, mas estarmos a trabalhar para a aula. Não é? E é tão curioso percebermos que nos sentimos mais envolvidos quando há essa abertura, quando aquilo que é obrigatório não é estar sentado a olhar em frente, não é? Aquilo que é importante é haver uma colaboração e uma participação. Uma dinâmica. Torna o contexto de sala de aula diferente. Eu, por exemplo, professores que eu me lembro eram aqueles professores que estavam muito mais à vontade no interior da própria sala. Sim. Que nos faziam sentir que nós queríamos até observar o comportamento dele no interior da sala. Nomeadamente aquele professor que se calhar senta num canto da mesa, aquele professor que à entrada até faziam uma brincadeira, que para a aula, para até falar um bocadinho da sua vida e trazer esse contexto, acaba por marcar aqui muito um aluno, porque acaba por sentir essa presença de uma forma diferente que os vai ajudar a criar também valores pessoais. Inês, relativamente à própria presença dos filhos, também às vezes é preciso que eles também marquem essa presença, não é? Claro. É este ajuste. Não é? Portanto, da mesma maneira que numa sala de aula nós queremos que o professor tenha este ajustamento àquilo que
os alunos querem daquela disciplina e querem daquela aula, para que ele depois os possa conduzir e inspirar a que cheguem também àquilo que são os seus objetivos. Numa relação familiar, numa relação de pais para filhos, nós queremos que haja colaboração mútua, não é? Nós, muitas das vezes, posso dar um exemplo muito engraçado. Eu esta semana estava muito zangada com o meu filho, à hora que eu fui buscar à escola, porque já vinha uma zanga para trás de uma situação que ele não tinha correspondido a um pedido de responsabilidade que eu lhe tinha feito. Eu estava zangada um bocadinho com isso, mas quando fui buscar à hora do almoço ainda ficou ali mais acesa a minha zanga, porque estava a chover torrencialmente, e eu fui levar um chapéu de chuva que tinha dentro do carro à entrada da escola para a senhora funcionária lhe poder dar, para depois ele vir com o chapéu até ao carro. E ele achou que um chapéu de chuva da Ladybug não era digno de ser usado por ele. E então veio, que nem um pinto, cheio de água, com o chapéu de chuva na mão, zangadíssimo comigo. Como é que tiveste quase a coragem? Mãe, como é que me deixas este chapéu? Isto não é meu, eu nunca usaria um chapéu deste género. E eu fiquei muito zangada com a zanga dele, não é? De eu me ter dado a essa... Eu fui-me molhar para ir levar-lhe o chapéu e dele ter feito aquela reação, daquela maneira. Então fiquei mesmo muito zangada, e muitas das vezes quando ele vem à hora do almoço, enquanto eu estou a preparar as coisas do almoço, que já estão mais ou menos orientadas, mas enquanto estou ali naquela situação, ele tem a responsabilidade de pôr a mesa e a seguir pode ir ver um bocadinho de televisão enquanto eu estou a acabar de terminar aquelas tarefas. Depois sentamos à mesa e desliga-se a televisão e conversamos um bocadinho na nossa hora do almoço. Naquele dia eu estava tão zangada que eu disse: não há televisão para ninguém, vais cozinhar comigo, vais tu fazer o teu almoço. E foi um bocadinho no início com este modo zangada. Exato. Que não me correu mal, felizmente, porque ele até participou. Primeiro muito contrariado, mas depois foi-me passando um bocadinho a zanga, foi-lhe passando um bocadinho a zanga a ele, que ele fez o seu primeiro almoço, não é? Com sopa e prato principal e sobremesa incluído, feito por ele, com a minha ajuda, claro, mas aprendeu uma coisa que nunca tinha feito, que era lidar com o fogão e aquelas coisas assim. E foi tão curioso, ele no final disse: mãe, descobri uma coisa. Quando fazemos coisas em conjunto, deixamos de ficar tão zangados. Já não estamos zangados. Passou a zanga, não é? E eu acho que se nós... Houve uma presença dos dois. Houve esta sintonia, esta presença, não é? Nós precisávamos, de alguma maneira, cada um de se ajustar àquilo com que estava zangado, não é? E houve algum espaço para isso. Mas também era necessário nós colaborarmos naquele momento, e curiosamente a nossa colaboração em presença ajudou mais do que se cada um tivesse ido para o seu canto. Para o seu canto, ele tivesse ido ver televisão, e olhando para a atitude da Inês, hoje olhando para isso seria a mesma, ou achas que mantinhas tal e qual o que fizestes? Eu acho que sim, acho que tinha... Sim, eu também não me posso julgar a mim própria por aquilo que fiz naquele momento. Fiz aquilo que me pareceu... Aliás, acho que nem pensei muito. Era um ajustado à situação. Não é? E naquele momento foi aquilo que realmente senti que precisava de fazer acontecer. Não tinha preparado nada daquilo, portanto, eu não tinha já pensado num almoço que ele poderia fazer, porque estava para ser um dia igual aos outros. Acabou por ser um dia como nunca antes. Exato. Não é? Esta minha pergunta nem tinha de qualquer tom provocatório. Foi mesmo para percebermos que às vezes estamos zangados. Claro. E às vezes mesmo no âmbito da parentalidade, se calhar se formos ver todos os livros, até podia não ser uma atitude a mais correta, dita como... Mas é só pelo simples facto de poderes-me dizer que nós estamos aqui e também vivemos o dia-a-dia, e que nem sempre é fácil e que nem sempre as nossas atitudes podem ser as melhores, nomeadamente pensar assim: olha, o meu filho agora fui-me ali molhar, ajudei-o e se calhar devia ter levado outro chapéu. Não Não havia outro exatamente, chapéu. ou seja, desenrascaste, levaste-lhe o melhor até ele e ainda assim houve ali, mas pronto, houve a oportunidade de... Sim, e no fundo a questão é esta, mesmo para aquilo que tu estavas a dizer. Quando estamos a falar de presença e de quem é que está presente connosco naquele momento, nós temos que nos lembrar que nós vamos connosco. Não é? E os filhos vêm com eles, portanto, eles vêm com aquilo que os chateou na escola, vêm com aquela zanga que tiveram com o amigo, eu venho com o meu stress do trabalho, venho com a minha pressa em relação aos horários, venho com as minhas expectativas, venho com as minhas emoções. Exatamente. Na verdade, vens tu. Venho eu, e
eu não me canso de dizer isto, porque sinto que é mesmo algo que nós não estamos disponíveis para aceitar. Nós temos emoções e as emoções não estão erradas. Quantas vezes é que nós não dizemos ou apanhamos-nos a dizer não tens nada que está zangado, tens nada que está triste com isto, não tens razão nenhuma para estar triste. Nem damos Tanta oportunidade, gente... né? Nem damos oportunidade de que estejam tristes porque estão tristes. Ou não tens nada que ter medo, está tudo bem, não há razão nenhuma para termos medo. Portanto, constantemente nós invalidamos estas emoções. E fazemos isso connosco também. Olha, até outra, não é? Estás contente com aquilo que fizeste? Agora estás contente? Sabes? Sim. É uma invalidação das emoções. Sabes? Não deixar. Porquê? As emoções não estão erradas. Os comportamentos é que poderão não ser corretos e poderão não ser ajustados, não é? Eu posso estar zangada. Não há nada de errado com isso. Aliás, nem há nada que eu possa fazer por aí além para naquele momento carregar no botão e desligar a zanga, certo? Exato. O que eu posso é lidar com aquela zanga de diversas formas. Posso berrar, gritar, bater, espernear, partir coisas, fazer cara feia, conversar, acalmar-me, ir fazer qualquer coisa que descarregue a minha energia, posso ir correr, limpar, arrumar, certo? São as várias opções de comportamento que eu posso fazer enquanto estou zangada. Algumas delas mantêm a minha zanga, outras atenuam a minha zanga. E a zanga não tem necessariamente que estar errada. Eu posso estar zangada com uma atitude incorreta que alguém teve comigo, que se eu sistematicamente for passando por cima desta zanga, eu não vou estabelecer limites aos outros. Os outros vão constantemente achar que aquilo passa-me. Ela até pareceu um bocadinho zangada. Mas depois passa-lhe. Aí está sempre. Aquela vozinha de fora que às vezes nos bloqueia também e nos faz pensar que estamos errados. Fazemos um julgamento do pior às vezes para nós, quando são coisas normais do dia a dia. E temos que estar em presença sabendo que vamos lá estar com isto, não é? Quando nós aceitamos estar aqui as duas a conversar, nós sabemos que não vem só aquilo que está na nossa cabeça, também vem as nossas emoções, vem o nosso nervosismo, vem os nossos medos, não é? Vêm todos os nossos desafios. E não vale a pena nós prepararmos para tudo, esquecendo-nos que também vamos ter que contar com essa parte. Não é? Que às vezes é bastante grande. E com os miúdos a mesma coisa, não é? Quantas vezes nós não fazemos aquela expectativa do... olha, também já me aconteceu esta. Não sei se te aconteceu uma vez a ti. Acho que pode acontecer de outra maneira. De certeza. A mim já me aconteceu... e se calhar tens uma experiência até completamente oposta da minha, para contar. Já me aconteceu chegar à escola... super cedo, num dia em que eu tirei a tarde, não é? Eu normalmente trabalho até horas um bocadinho impróprias, e depois faço uma gestão do meu horário para que isto não seja complicado para mim de gerir em termos de presença, mas nem sempre consigo, há alturas complicadas, mas há dias em que consigo tirar uma tarde e nessa tarde vou buscar um deles à escola ou os dois e chego à sala, não é, da escola super entusiasmada por poder estar com eles num horário muito mais cedo que aquilo que era habitual. E já me aconteceu lidar com uma cara super enfadada Quem nunca? da minha filha e dizer: oh mãe, tão cedo, eu ainda tenho tanto para brincar, não te queres ir embora? Sabes? Quem nunca? E nós ficamos, ok, não é? Agora que eu consegui ter esta presença que eu queria estar disponível. Porquê? Ok, Porquê? mas eles também estão lá e eles têm as emoções deles e têm as expectativas deles. É engraçado que eu costumo falar várias vezes com as minhas amigas sobre isso, porque às vezes quando os pais assim, fui buscar lá à escola, ele não queria vir, não sei o quê, e ficam tristes, chateados. Eu não, sabes? Eu tenho por hábito ficar feliz, porque eu acho que é sinal que eles são ali bem tratados na escola. Não tem a ver com o que estavas a dizer, tem a ver com o facto de teres-te disponibilizado, arranjaste tempo no meio de tanto para fazer alguma coisa e chegar ali, cara feia. Ou quando tu estás até dias, às vezes acontece-me vir no carro super entusiasmada e a falar uma coisa e tipo, o meu filho mais velho virasse para mim tipo... Que seca. Mas porquê que estás assim? Ou tipo, não dar continuidade à conversa e dizer assim, poxa, estou tão bem, porquê que não conversamos? Porquê que não falamos um bocadinho, marcar aqui a presença? Mas pronto, é a tal coisa, é respeitar. Às vezes o que eu faço com ele, não queres?
música, põe Sim. música alta e vou eu ali gozando a minha felicidade e o meu bem-estar naquele momento. Claro. E aos poucos eles acabam por sintonizar connosco e até entram nesse jogo, Claro. nessa brincadeira. Claro. E no fundo é importante nós irmos percebendo que não há aqui de facto uma tabela que nos diga que nós precisamos estar X horas com eles por semana, que precisamos de estar X horas com a televisão desligada, que precisamos estar X horas com... Não tem que haver este pré-estabelecido, não é? Que nos garanta que isto vai correr bem. Se eu não estiver sintonizada naquele momento para perceber que, por exemplo, naquilo que eu tinha achado que seria a noite dos jogos de tabuleiro, não é? E vamos todos fazer jogos de tabuleiro. Depois agora, às vezes, já há uns youtubers que o meu filho mais velho segue, que resolve fazer lives àquela hora. E às vezes isso prejudica a necessidade que ele tem de estar em sintonia naquele momento connosco. Não significa que eu tenha que atirar tudo ao ar e dizer, pronto, ok, gostas mais de estar com esse youtuber, não é? Comigo, e acabou-se, já não vou criar essa disponibilidade. Não, se nós tivermos uma palavra-chave, flexibilidade, não é? E se formos percebendo que aquilo que é importante para nós podemos estabelecer qual é que é a nossa necessidade, qual é que é a necessidade que nós percebemos que eles têm de nós, e de fazermos aqui uma espécie de uma lista de post-its que nós vamos deslocando para cada dia e para cada bloco de tempo, e que às vezes vale a pena olhar para trás e perceber, epá, já estou a deslocar este há muito tempo, não é? Se calhar é melhor criar agora aqui essa possibilidade que isto aconteça já, ou o mais brevemente não ter possível. as coisas como estáticas, não é? Isso mesmo. É possível mudar e a tal flexibilidade que dizias entre num jogo familiar que é muito saudável. Eu já partilhei no grupo de pais, eu tenho sempre um velho hábito, estavas aí a falar desses jogos e eu acho que é interessante, uma forma que eu tenho de marcar presença, não acontece tantas vezes quanto eu gostava que acontecesse, mas inventámos lá em casa, chamamos o jogo da manta, em que eu já expliquei, metemos uma mantinha no chão e aquele momento é o espaço da nossa conversa, é o espaço onde eu, muitas vezes, ouço os meus filhos a verbalizar coisas que eu normalmente não ouviria. Então temos até um jogo de cartas, que eu na altura até partilhei com vocês, que eu agora não me estou a lembrar do nome dessas cartas, em que tem imagens em que cada um dá asas à sua imaginação. Isto foi uma forma, não tinha este jogo é recente lá em casa, o que fazíamos muito era, olha, começávamos a conversar e quando dávamos por nós estávamos ali os três numa conversa muito amigável, no fundo nos ouvirmos, em que às vezes eu acabava por ouvir coisas que eles precisavam de partilhar comigo, mas que ali com o fluir, com aquela tal presença, sem nada pelo meio eletrónico, possibilitou-nos isso. E isto é uma forma de presença, Inês. Claro que sim. E que foi uma disponibilidade criada por ti, não é? Para que isso pudesse existir, mas que o tempo todo estiveste em sintonia para perceber se também havia disponibilidade da parte deles para continuar. Se não tivesse sido essa a forma que tivesse agradado, que tivesse agarrado a vossa presença e que eles efetivamente ali tivessem estado, teria que haver uma flexibilidade para gerir de outra maneira, não é? Há miúdos que não são de sentar na manta, há miúdos que são de jogar a bola no meio da relva, há miúdos que às vezes são uma coisa, às vezes são outra. Há miúdos que não conseguem estar a ver um filme do princípio ao fim, não é? Imensos pais que já me disseram que não conseguem que eles estejam a ver. Há outros miúdos que são fantásticos companheiros de cinema, não é? E que desde pequeninos conseguem acompanhar e adoram aquela situação de estarem a acompanhar um filme do princípio ao fim. Há miúdos que gostam que estejam com eles à noite, que leiam, não é? Com eles. Exatamente. Há miúdos que gostam de adormecer sozinhos e que ninguém os chateie. Tem que haver esta sintonia. Este conhecimento da gente permitir haver, olha, é tal que tu falavas há bocadinho, às vezes vais à escola e o teu filho até, já vens aí, mãe, esta flexibilidade, se calhar tiveste, olha, ok, vou ter que compreender que ela queria ter ficado mais um bocadinho, vou ficar um bocadinho triste porque eu gostava muito, mas se calhar de uma outra vez, se calhar já correu bastante bem. Ou seja, ao fim e ao cabo é conhecermos um bocadinho a nós e aos nossos filhos e permitir esta flexibilidade, esta interação, esta presença. E o momento presente. Não é? Abrir-nos àquele conhecimento do que é que se está a passar aqui. Porque muitas vezes eu até me lembro quando vou com eles para a rua, que nós somos muito de andar na rua a aproveitar a natureza, e eu consigo-me, há momentos em que eu preciso ficar sozinha e estou no meu cantinho e eles entretêm, são dois rapazes, jogam a bola e por ali afora ou quer que seja, mas há outros momentos em que eu entro nas brincadeiras deles, ou seja, também é uma forma, às vezes nem me apetece tanto, mas
depois entro e até gosto, ou, como eles às vezes dizem, mãe, experimenta, e eu experimento e faço e neste momento gosto. Inês, estamos a chegar outra vez aqui ao fim de mais um episódio do nosso podcast da GPS+. O que é que gostavas de deixar desta conversa? Eu gostava que estivessem, não é? Portanto, enquanto estão a ouvir este podcast, por exemplo, podem estar só a ouvir o áudio e estar a fazer outras coisas, mas sintonizem-se aqui um bocadinho com aquilo que é a vossa intenção, não é? E coloquem isso só por experiência durante o dia de hoje, não é? Mesmo que estejam quase a adormecer e que seja o momento antes de irem dormir, que se sintonizem nesse momento, não é? E que consigam realmente desfrutar do que é estar agora, aqui. E quando estão aqui agora, não é? Com os pés já assentes neste momento, agora vamos nos abrir um bocadinho ao contexto. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso de mim? Preciso de dormir, não é? Preciso de estar mais ativo, preciso de estar mais presente fisicamente, preciso de estar mais presente emocionalmente, não é? Quando estou com os outros, com os meus filhos, preciso de me dar mais tempo a mim própria, preciso de dar mais tempo aos outros, preciso de mais recursos, preciso de pedir ajuda. Não é? Fazer esta introspecção, não é? Porque isso é que é estar presente. Primeiro comigo, para poder realmente aqui afinar, alinhar comigo, para depois eu estar disponível para estar com o outro, não é? E deem-se essa oportunidade. Às vezes nós achamos que é uma forma de egoísmo, mas lá está, somos nós a cuidarmos da pessoa que cuida dos outros, que são os mais importantes para nós. Então, olha, vou aproveitar aqui a tua deixa de cuidar para dizer que no próximo episódio vamos falar sobre cuidar. Ok, ótimo. Então vá, até já, Inês. Até já.